A paz do Senhor, meus irmãos. Amém? Muito bom estar com vocês. Mais um domingo, podendo adorar e agradecer ao nosso Jesus Cristo. Senhor, isso é um pouco das nossas vidas. Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 1. Mateus 1. O texto básico de hoje é Mateus 1, de 18 ao 25, porém, vamos fazer uma breve recapitulação aqui do verso 11 a 17. Todos acharam, irmãos? Só a Bíblia aberta. Vamos fazer aqui uma breve recapitulação do que a gente viu na semana passada. Porque o sermão de hoje ele é com base no texto imediatamente seguinte ao da exposição da semana passada. Se você não assistiu, está disponível lá no YouTube, mas não precisa assistir para entender a pregação de hoje não. Mas é bom, vai acrescentar a sua vida e você tem certeza disso, que a palavra dele foi exposta. Na semana passada, foi aqui abordado o texto de Mateus, capítulo 1, verso 1 ao 17. E abordamos aqui a genealogia de Jesus. Os nomes aqui, né? Fulano de Rosicano, de Beltrano e tudo mais. E a gente viu que Mateus queria deixar registrado que Jesus é de fato descendente de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Judá, de Davi. Só que, mais do que isso, Mateus quer mostrar que na genealogia de Jesus existem pessoas que fizeram coisas terríveis, assassinatos, mentiras, prostitutas, fazem parte da genealogia de Jesus. Isso mostra para a gente que não há pecado tão grande que seja maior do que a graça de Jesus Cristo para perdoar. E ele, Jesus Cristo, veio para resgatar pecadores sujos, como eu e você, como os que estão lá fora. Pessoas que têm um histórico pregresso não tão bonito assim. Pecadores esses que reconhecem a sua maldade e se arrependem dela. Logo, no final das contas, nós vimos que o que importa não é o tipo de pecado que você cometeu, seu currículo pregresso, mas o que importa é se você se arrependeu, pois Deus tem graça suficiente para acolher pecadores como você e eu. J.C. Ryle, foi uma citação usada na semana passada, diz que tais pecados não podem fechar os céus para nós se nos arrependermos e confiarmos no Evangelho. E se na semana passada nós vimos sobre a genealogia humana de Jesus, hoje a gente vai ver sobre a genealogia, a natureza e a origem divina de Jesus. Porque Jesus Cristo ele tem combinado em si as duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Então, vamos ler comigo, acompanha aí, o verso 18 ao verso 25 do capítulo 1 de Mateus. Diz assim a palavra de Deus. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. E quando ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco.
Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado, e recebeu Maria com esposa. Porém, não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Mateus, nesse primeiro capítulo, irmãos, ele quer apresentar a dupla natureza de Jesus Cristo, a sua natureza humana e a sua natureza divina. E isso é muito claro quando a gente consegue olhar o original e a gente perceber os primeiros versículos dessas duas partes. O primeiro versículo da semana passada e o primeiro versículo de hoje. Ou seja, o versículo 1 e o versículo 18. Essa palavrinha que está ali, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Está aí na sua Bíblia? Acompanha aí na sua Bíblia. No primeiro versículo. Está vendo? Livro da genealogia de Jesus Cristo. Essa palavrinha no original é a palavra Gênesis, ou Gênesis, ou origem. Então, Mateus está mostrando a origem de Jesus Cristo, a origem humana. Já no verso 18, ele diz: o nascimento de Jesus Cristo foi assim, 2 pontos. E ele começa a narrar o nascimento de Jesus Cristo. Essa palavrinha, nascimento, é a mesma palavra, Gênesis, ou origem. Por que eu estou dizendo isso? Porque Mateus aqui está claramente tentando mostrar para nós que Jesus Cristo, irmãos, não é um ser humano comum, como todos que estão aqui, como todos que existiram na história do mundo e vão existir ainda. Jesus Cristo é um ser humano que é Deus. Jesus é Deus em pessoa. É isso que Mateus está mostrando para a gente. Então, quando Jesus fala, é Deus falando. Quando Jesus tossiu, Deus tossiu. Porque Jesus é Deus. Mateus está mostrando isso. Jesus, diferente dos profetas do Antigo Testamento, que falavam em nome de Deus, não era Deus, os profetas falavam como? O Senhor disse, assim diz o Senhor. Jesus fala, é isso. Ele não diz, assim diz o Senhor. Ele é o próprio Deus. Isso que Mateus está mostrando para a gente. Deus encarnado. Mateus está mostrando que o próprio Deus veio à Terra em forma humana e adquiriu um corpo físico dentro da Virgem Maria. E foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Esse evento histórico, irmãos, é o que nós comemoramos dia 25 de dezembro, apesar de não ter sido a data que Jesus nasceu, isso está mais do que provável. O período lá está bem frio, as pessoas não conseguiriam fazer essa transição que Maria e José tiveram que fazer de viagem para fazer. Mas, nessa data, a gente comemora o Natal. E o Natal é isso, o nascimento de Jesus Cristo. Eu sei que os pistas das árvores, mesa farta, bem farta, graças a Deus, comida, sabor, família, alegria, tudo isso é o que vem à sua cabeça quando a gente fala do Natal. Isso tem a sua importância e seu valor. No entanto, nós não podemos perder de vista o principal. O Verbo divino encarnou. Deus veio a esse mundo de forma humana. É disso que se trata do Natal. Ele que é a exata expressão do ser de Deus, veio a essa terra e pisou nesse planeta. Disso que se trata do Natal. A encarnação de Deus é o milagre dos milagres. Não tem outro milagre maior do que esse. Alguns teólogos dizem. Tim Keller fala o seguinte: o Criador do universo, onipotente, que existiu desde sempre, assumiu uma natureza humana sem a perda de sua divindade. De modo que Jesus, o filho de José de Nazaré, era tanto plenamente divino quanto plenamente humano. Meu objetivo nessa manhã é defender justamente a origem divina de Jesus, que é isso que Mateus está fazendo. Ou seja, Jesus não é um ser humano comum, como outros. Jesus é Deus. Acompanhe comigo o verso 18 e 19. Olha o que ele diz. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo.
José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhar em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. A gravidez de Maria pelo Espírito Santo é a reação de José. É o que está sendo apresentado nesse texto. Ela estava comprometida de casar-se com José, porém, o Espírito Santo veio até ela e engravidou essa mulher. Esse é um tipo de gravidez, irmãos, nunca visto na história do mundo, que nunca será visto novamente. Uma gravidez divina. Os milagres de gravidez que você vê na Bíblia, de mulheres estéreis, não são como a gravidez de Maria, a Virgem. No Evangelho de Lucas, por exemplo, você vê o nascimento de João Batista sendo narrado em paralelo com o nascimento de Jesus. Se você lê os primeiros capítulos de Lucas, você vai perceber claramente. Ele narra um pedaço da história de João, depois narra um pedaço da história de Jesus, pedaço da história de João, pedaço da história de Jesus, ele vai alternando assim. O que ele está mostrando? Ele está comparando o nascimento de João Batista, que foi miraculoso, afinal Isabel era idosa, não poderia ter filhos, com o nascimento de Maria, de Jesus, do meio de Maria, que era virgem. Mas ele está mostrando que o milagre, o nascimento de Jesus é superior a qualquer milagre que você já viu de gravidez nas Escrituras. Você vê, por exemplo, nas Escrituras, Sara, esposa de Abraão, Rebeca, esposa de Isaac, Raquel, esposa de Jacó, Ana, mãe de Samuel, todas elas eram estéreis. E Deus abriu a mão. Porém, esses milagres são inferiores ao milagre da concepção da Virgem, do nascimento de Jesus Cristo. José, ao ser informado da gravidez de Maria, irmãos, ele tem três opções. Na cabeça dele tem duas só, mas ele tem três opções. Primeiro, a opção de desfazer o noivado com Maria publicamente, acusando ela judicialmente de ter traído. Afinal, a mulher que ele estava grávida apareceu, a mulher que estava noiva apareceu grávida, e não foi ele quem engravidou. Ele poderia acusá-la judicialmente, publicamente, por tê-lo traído, e chamando publicamente ela de adulta. Só que o texto sagrado diz que José, por ser justo, não quer fazer isso. Ele então tenta desfazer o noivado com ela privadamente, dando a ela uma carta de divórcio. Por quê? Porque o noivado naquela época, por que o nome é carta de divórcio? Vocês lembram muito? Naquela época, o noivado era tão sério quanto o casamento. Eles só não haviam ainda vivido juntos e não juntaram os dentes, mas eles já estavam comprometidos um com o outro. Esse compromisso era muito sério. Portanto, se de fato Maria veio traído, ele daria a carta de divórcio de forma privada, para tentar proteger ali, de alguma forma, Maria. E fim de história, cada um segue a sua vida. No entanto, coisa inesperada acontece. Ele queria escolher a segunda dessas duas opções. Porém, o anjo vem a ele e fala para seguir uma terceira opção, que não é muito confortável, que é casar-se com Maria e ser o pai dessa criança. Assumir essa criança. E as razões que o anjo apresenta para José são muito boas. As razões para ele receber Maria como esposa. Primeira razão, está no versículo 20. O que nela foi gerado, José, é o Espírito Santo. Imagina que José tenha respirado um pouco mais leve depois dessa notícia. E pensava que era uma pressão. Mas o anjo diz a ele: o que nela foi gerado é o Espírito Santo. É uma concepção do próprio Deus. Um milagre nunca visto na história, não tem paralelo, José. Disso que aconteceu. Deus é o verdadeiro pai dessa criança. Uma possível cronologia dos fatos, irmãos, é que o anjo falou com Maria também, lá em Lucas você vê isso. E ele fala sobre Isabel, que também engravidou de forma miraculosa. E aí Maria, o texto sagrado fala, no livro de Lucas, ela viaja para encontrar Isabel. E ela passa lá 3 meses, mas Isabel está com 6 meses, ela passa 3 meses, João Batista provavelmente nasceu, e aí ela volta. Só que com 3 meses a barriguinha começa já a apontar, né, mamães? 3 meses, 4, e quanto foi? Aí mais ou menos, tá com 2 está escado? Já ficava esticado.
Ela voltou para casa e a barriguinha já começou a mostrar-se. E aí ela teve que ter essa conversa com o branco e anunciar o que aconteceu. Provavelmente foi essa a cronologia dos fatos. E aí José vai e intenciona deixá-la. Mas o anjo lhe diz: não tenha medo de casar-se com Maria, pois a origem dessa criança é do Espírito Santo. O anjo apresenta uma segunda razão para José. Fala no versículo 21. Ele diz para ele: José, você porá o nome dele de Jesus. Só que é profundamente importante. O nome Jesus é um nome grego, é um nome Josué. É um nome hebraico. O que significa Josué e Jesus? Isso aí está no seu texto. Na verdade, significa que Yahvé é salvação. E aí o anjo explica para ele: esse nome vai ser dado a Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Esse é um ponto importante do texto, porque o próprio nome de Jesus descreve a sua missão. Por que ele veio ao mundo? Ele veio para salvar o seu povo dos pecados dele. Jesus é salvação, irmãos. Jesus é salvação. Tudo dele é salvação. O nome dele é salvação. Jesus é salvação. Jesus é salvação, José. Inclusive para você. Inclusive para Maria. Jesus é salvação. É que no texto, irmãos, quando o anjo fala isso, não há sombra de dúvidas quando é anunciada a missão de Jesus. O anjo diz: não dele vai ser Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo. Ele fala que você vai tentar. Quem sabe que é possível. Não há sombra de dúvidas. Jesus é o salvador do seu povo. Não há sombra de dúvidas com o cumprimento dessa missão de Jesus. Ele certamente vai salvar o seu povo dos seus pecados. Ele salva. Glória a Deus por isso, né, irmão? A terceira razão que o anjo apresenta é essa aí. Essa criança, José, é o cumprimento de uma profecia muito antiga, que está lá em Isaías, capítulo 7, verso 14, que é citada aqui no verso 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Irmãos, Deus havia anunciado cerca de 800 anos antes, 700 e pouco, 800 anos, que uma virgem conceberia e daria à luz um filho, e ele seria chamado Emanuel. O anjo está dizendo: está se cumprindo agora, José. Uma profecia de séculos atrás. Então veja, Jesus é o cumprimento de várias profecias do Antigo Testamento, inclusive essa de Isaías 7,12, que anunciava sua vida. Jesus é o cumprimento dessa profecia. E uma quarta razão, eu queria gastar um pouco mais de tempo aqui. Ele diz: essa criança, José, será chamada pelo nome Emanuel. Verso 23. Jesus, irmãos, foi gerado de forma divina pelo Espírito Santo. Ele tem a missão de salvar o seu povo. Ele é o cumprimento da profecia do Antigo Testamento. Mas, além disso, irmãos, ele é o próprio Deus. Emanuel significa Deus conosco. Deus conosco. Se o nome de Jesus escreve a missão de Jesus, veio para salvar o seu povo dos pecados deles, o nome de Emanuel descreve quem ele é. E ele é Deus. Deus. Esse nome Emanuel fala da encarnação do próprio Deus. Irmãos, essa é a resposta para muitas perguntas, mas principalmente a pergunta mais importante da Bíblia: como os seres humanos podem ser salvos se todos pecaram, estão distantes de Deus? Como os seres humanos podem voltar a ter um relacionamento com Deus? Como podem voltar a ter paz com Deus se todos os seres humanos pecamos? Nós pecamos, desobedecemos a Deus. Como? A resposta é Emanuel. Deus precisou vir ao nosso encontro. Deus
precisou nos salvar. Porque nós não poderíamos fazer nada por nós mesmos, irmãos. Então, Emanuel é a resposta para essas perguntas. Deus conosco é a nossa salvação. Deus conosco é o meio pelo qual nós podemos ser salvos. Deus conosco é o meio pelo qual os seres humanos podem ser salvos. Se Deus não viesse, nós estaríamos até agora atirando no escuro. Não saberíamos, se não fosse a revelação de Deus, por meio da sua palavra, e por meio de Jesus Cristo, a palavra encarnada, nós não saberíamos como ser salvos. Mas Jesus Cristo, verbo encarnado, veio ao mundo. Deus conosco. Veio para nos revelar a salvação. E não só isso, mas ele veio para nos salvar. Para nos salvar. O próprio Deus precisou vir à terra. Do contrário, nós estaríamos totalmente perdidos eternamente, lançados à nossa própria sorte. Os líderes religiosos, é uma observação interessante. E os estudiosos do Antigo Testamento naquela época, quando estudavam essa profecia de Isaías 7,14, eles não achavam que era um entendimento literal. Quando a profecia diz, olha, a virgem vai conceber, vai dar a luz um filho, ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa o quê? Deus conosco. Eles achavam que era um sentido figurado, do tipo assim, vai vir alguém ali e vai trabalhar em nome de Deus, em sentido figurado, vai ser como se Deus estivesse conosco, porque a obra dele vai expressar a presença de Deus no nosso meio. Não, irmãos, a profecia é literal. Jesus Cristo é Deus conosco. Literalmente. A encarnação não ocorreu apenas para nos fazer saber que Deus existe. Ela aconteceu para trazê-lo para perto, de modo que ele possa estar conosco e nós com ele. Glória a Deus por isso, muito. No Antigo Testamento, quando você lê, você percebe uma ideia, às vezes um Deus muito distante. Quando você lê Salmos, você vê que não é bem assim. Quando você vê Moisés subir no monte, tem relacionamento com Deus, você vê que não é bem assim. Porque Deus não é bem assim, mas ele se revelaria mais próximo a nós ainda. E tem como ser mais próximo do que ele mesmo fica aqui? O próprio Deus veio aqui para se fazer próximo de nós. Imagina como os judeus receberam essa mensagem. Muitos deles tinham uma ideia de Deus distante. Quando você vê aquela pessoa que é o próprio Deus, muitos deles devem ter explodido. Muita teologia saindo disso. Logo, Emanuel significa Deus veio para conosco. João 1, no verso 1 ao 3, diz que no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. O verbo, todas as coisas foram feitas por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. João está falando de Jesus. Porque no verso 14 ele fala uma coisa impressionante. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória. João está falando, nós vimos a sua glória. Glória como um jeito. 1 João ele começa a carta falando, olha, eu estou falando daquele que eu apalpei, daquele que eu estava junto, que eu abracei, que eu toquei. Ele é o verbo divino encarnado. Colossenses 2,9, Paulo declara a respeito de Jesus. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Corporalmente a plenitude da divindade. Ou seja, Jesus não foi simplesmente um profeta. Jesus era o próprio Deus, falando no nome dele, falando com o próprio Deus. Ele é Deus. Hebreus 1,3 diz que Jesus é o resplendor da glória de Deus. E a expressão exata do ser de Deus. Não há diferença quando você vê Jesus e quando você vê o Pai, não há diferença. É a exata expressão do ser de Deus. E 2 Pedro e Atos, Pedro diz assim, Simão Pedro, que começa a sua carta. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador de Jesus.
Isso aqui é importante, irmãos, nós destacarmos, porque ele conviveu com Jesus, confessou com ele, esteve com ele. Ele falou: olha, Jesus é o nosso Deus e Salvador, não é o Salvador comum. E Atos diz: e não há salvação, Pedro também pregando, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Só há salvação em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. E além de todas essas declarações, irmãos, feitas sobre Jesus, que tem peso autoritativo, que é o próprio Deus falando conosco, na sua palavra, Jesus, ele falou sobre si. Porque esses textos que nós lemos são pessoas falando sobre Jesus, mas o que ele falou sobre si? Ele falou que é Deus também. Por todos os seus atos. E aqui eu tenho algumas provas disso. Ele mesmo se declarava a Deus. Primeiro, ele perdoava pecados. Quem é que pode perdoar pecado senão Deus? Tanto que ele causava indignação nos estudiosos desse futuro. Quem é esse que perdoa pecados? O que esse homem está pensando? Ele era um homem. Ele tinha plena consciência disso. Ao perdoar pecados, ao que só Deus pode fazer. Além disso, ao dizer que voltaria para julgar a terra. Para julgar a terra. O Filho do Homem vai voltar para julgar a terra no grande dia. Quem esse homem pensa que é? Ele é Deus, irmãos. Outra coisa, ao dizer que tinha familiaridade mútua com o Pai, nós vemos isso hoje em João 10:30. Ele diz: eu e o Pai somos um. É outra referência, mas ele diz: eu e o Pai somos um. O Filho sabe o que o Pai pensa, e o Pai sabe o que o Filho pensa. Ele expressa uma familiaridade mútua. O texto que nós lemos diz respeito a Jesus dizer que era o próprio eu sou. Jesus diz, certa feita: antes que Abraão existisse, eu sou. E o que as pessoas ali fazem comigo? Pegam pedras para apedrejá-lo. Porque nenhum homem poderia falar isso. Os judeus sequer escreviam essa expressão, eu sou. De tanto temor que eles tinham a Deus. Medo de serem fulminados. Mas Jesus, o ser humano diante deles, diz: antes que Abraão existisse, eu sou. O que Jesus está dizendo? Eu sou o próprio Deus. E essa é uma expressão de Êxodo capítulo 3, quando Moisés falou: digo que eu estou em nome de quem? Mas eu não conhecia Deus de Israel. E Deus fala que o eu sou te enviou. Jesus, com essas expressões, também quando ele está vindo andando sobre as águas, aquela passagem que os discípulos vão na frente, o vento está soprando, e aí Jesus está morando tranquilão e vem andando na água, vem andando sobre a água. E os discípulos apavorados pensam que é uma aparição, um fantasma. E Jesus diz: fiquem tranquilos, eu sou. Ele é o próprio Deus. E qualquer milagre, como andar sobre a água, ressuscitar mortos, ressuscitar o terceiro dia, fica pequeno quando você reflete sobre a encarnação de Deus, que Ele é o próprio Deus. E se Ele é o próprio Deus, Ele pode fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Diante dessas declarações, irmãos, tanto o testemunho bíblico a respeito de Jesus, mas o próprio Jesus falando sobre si, você tem três opções. Eu quero que você preste bastante atenção nisso. Você só tem três opções, eu quero que você responda isso na sua mente, tá? Quando você se depara com alguém que diz que é o próprio Deus, imagina, alguém na sua frente dizendo: eu sou o próprio Deus. Imagina isso. Você só tem três possibilidades. Primeiro, dizer que ele é mentiroso. Você é mentiroso. Você não entende nada. Você é de Nazaré, filho de José, o carpinteiro. A gente conhece, rapaz. Eu vi você pequenininho. Que negócio é esse de ser Deus?
Você é um mentiroso. Primeira possibilidade. Segunda possibilidade, você pode dizer que ele é um lunático. É um doido. Foi que é Deus. Doido. Que história é essa de ser Deus? No fundo, essa é a resposta que você tem que fazer. Ou ele é mentiroso, ou ele é lunático, ou ele é Deus. Ou ele é quem diz ser Deus. Ou ele é verdadeiro no testemunho que ele sobre si mesmo. Ou ele é mentiroso, ou ele é lunático, ou ele é o seu Senhor. E se, de fato, ele for quem ele diz ser, então o centro de sua vida toda está nele. Se realmente você respondeu, não acredito que Jesus é Deus, não tá, peraí. Isso tem implicações lógicas, irmãos. Não é uma informação, não é informação, mas Jesus é Deus, tá bom, vai comprar pão para Davi. Não, peraí. Se você afirma na sua mente que Jesus é Deus, isso tem implicações para a sua vida. Não tem como reconhecer que Jesus é Deus conosco, que Jesus é o próprio Deus, e não ter a vida revolucionada. Não ter o centro da nossa vida dele. Não orbitar ao redor dele. Não reorganizar a sua vida à luz dessa verdade que Jesus é Deus. Não tem como afirmar isso e viver a vida da mesma forma, irmãos. A maneira como você vê a vida, as coisas que você valoriza, sua busca por aceitação, por reconhecimento das pessoas, tudo muda, irmãos. As coisas que você busca para si, suas expectativas quanto ao futuro, seus sonhos, planos, a maneira como você encara o sofrimento dessa vida, tudo muda quando a sua vida é iluminada pela verdade que Jesus é Deus conosco. Tudo muda, irmãos. Tudo muda. Tudo ganha uma nova perspectiva. Um novo olhar. O Evangelho se torna a lente pelo qual você enxerga o mundo. Tudo muda. Tudo muda. Se Jesus é Deus, tudo muda. A sua vida passa a orbitar ao redor dele. Quando você crê na atividade de Cristo, você reconhece que Ele é quem sabe o melhor para você. Então, você para de guerrear com a Bíblia. Você para de guerrear contra Deus. Porque você aceita que Ele é o Criador da sua vida. Então, ser o Criador da sua vida, Ele sabe o que é melhor para você. E quando Ele diz, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga, você fala, sim, Senhor, eu quero isso. Porque o Senhor sabe o que é melhor para mim, não eu. É disso que se trata essa verdade, irmãos. Se Jesus é Deus, e Ele de fato é, a sua vida, a minha vida, deve orbitar ao redor dele. Nada deve ser mais importante do que Ele na minha e na sua vida. A importância de crer na encarnação de Deus, sobre esse tema de J. Ele diz que, quando você crê na encarnação de Deus, como uma realidade histórica, Jesus de fato veio no ventre de uma virgem. Todos os outros milagres, já falei isso, ficam pequenos. Você passa, fala assim, rapaz, não tem problema com Lázaro saindo da tumba depois de dias de morto. Jesus levantando um morto que estava sendo velado. A multidão seguindo Jesus, Jesus encontra aquela multidão, Jesus manda aquele jovem levantar. Jesus andar sobre a água, desafiar a lei da física. Ele criou a lei da física, irmãos. Ele criou a física desse mundo. O que é impensável para ele? Ele pode qualquer coisa. Se ele é Deus, ele pode qualquer coisa. Entende? Tudo fica menor. Todo milagre é bem aceito. E por isso que nós oramos. Quando há casos impossíveis, quando o médico dá um decreto, a gente fala, não, peraí. Deixa eu ver se é isso que Deus vai dizer. E a gente clama a Deus, porque Deus é possível. Ele pode fazer o que Ele quiser. O que é impossível para o homem é possível para Deus. E Jesus é Deus. E Ele está conosco. Ele ouve tudo. Mas qual seria a importância, irmãos, de Jesus ter nascido de uma virgem por obra do Espírito Santo? Vocês vão se lembrar? Credo dos Apóstolos, do documento histórico da fé cristã.
Ele diz assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, Senhor, Filho nosso Senhor. E aí ele diz o seguinte: que foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu da mesma Maria. Essas duas expressões justamente fazem menção a esse evento histórico da concepção da Virgem e do nascimento de Jesus Cristo. Havia, irmãos, a necessidade de Jesus Cristo nascer de forma diferente dos outros seres humanos. Por quê? Porque se ele fosse nascido da união de um homem com uma mulher, ele também carregaria a culpa de Adão, assim como nós carregamos, como nascemos. Tá? Ou seja, Jesus seria pecador. Sendo ele pecador, ele não teria condições de salvar nem a si mesmo, e dirá salvar o seu povo. Por isso, ele nasce de forma sobrenatural. E por ser de origem do Espírito Santo, ele tem natureza divina. Por ser gerado no ventre de uma mulher, ele tem natureza humana também. Para que ele pudesse nos salvar, o Salvador tinha que ser Deus e homem. Por quê? Por que ele precisava ser Deus e homem? Em uma só pessoa. Porque quem pecou no jardim do Éden foi o ser humano. Logo, o nosso representante diante de Deus contra quem pecamos tem que ser o ser humano. Porém, o único que pode perdoar pecados é Deus. Logo, Jesus precisava ser Deus também. O nosso Salvador precisava ser Deus também. E Jesus é quem cumpre perfeitamente esses requisitos. Ele é ser humano e é Deus. A doutrina do nascimento original, portanto, é o meio pelo qual essas duas exigências são satisfeitas. Jesus é plenamente Deus e plenamente homem. Colossenses 2,9, que nós lemos, diz que nele habita corporalmente a plenitude da divindade. E aqui eu caminho para algumas considerações com um olhar um pouco mais horizontal. A reação de José, a coragem que teve para poder enfrentar o que estava acontecendo ali. Queria fazer com você um pouco esse olhar horizontal. Aqui, no verso 24 e 25. Quando José despertou do sono, Isaías, a palavra de Deus, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu a ele como. Porém, não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Primeiro, irmãos, José precisou de coragem para suportar o desprezo do mundo. Por quê? Imagina José, coloque-se na situação dele. José tinha planos. Tinha planos de se casar com Maria, de ter filhos com ela, de morar em Nazaré. Enfim, tinha planos no futuro, assim como você tem planos. Certamente nesses planos, ele não incluía a visita de um anjo, uma concepção virginal pelo Espírito Santo. Ele não incluía nada disso. É impossível ser coisas. Mas ele teve que lidar com essa gravidez não esperada, não planejada de Maria. E mais do que isso, irmãos, por conta disso, ele teve que lidar com a vergonha por causa disso. Imagina, os amigos de José com ele iriam fazer as contas do casamento dele para o nascimento de Jesus e iriam ver que não tem 9 meses. Peraí, se casou com data? Opa, peraí, tem alguma coisa estranha aí. Imagina, os amigos de José conversando com ele. Iriam perguntar: peraí, José, você engravidou de Maria? Você engravidou Maria antes de casar? Ou ela foi infiel a você? Das duas, uma. E as duas seriam motivo de vergonha para José. Se ele tivesse engravidado ela antes de se casar, seria uma vergonha para ele. Ou se ela tivesse sido infiel a ele e ele a receber como esposa, seria uma vergonha para ele também. Então José explica para os seus amigos: não, peraí, ela foi concebida pelo Espírito Santo. Por que os amigos dele não pensaram? Ou você é muito ingênuo, sério, estou acreditando, ou você é doido. Não, peraí, deixa eu explicar, não, minha esposa não tinha relações com ela antes de casar, não, nem ela foi adúltera, não. É o Espírito Santo quem concebeu. Os amigos dele não iam acreditar. Para sempre, irmão, José teria que lidar com essa vergonha. Ele precisou de coragem para aceitar o desprezo do mundo. E nós precisamos dessa coragem também, irmãos. Coragem para não se importar com aqueles que duvidam, que criticam a fé, né?
Penso aqui no ambiente de faculdade, no ambiente de trabalho, na vizinhança, de vezes, amigos. Você tem que enfrentar com pessoas que não creem como você. Dizem que você é ridículo, você é bobo, você não é tão intelectual assim, pensando nesse ponto. E isso não pode importar para você. Você tem que ter coragem para enfrentar o desprezo do mundo. Assim como José tem coragem. Logo, irmãos, se Jesus entrar na sua vida, prepare-se para abrir mão da sua reputação maravilhosa. Invariavelmente você vai ter que lidar com esse tipo de coisa. Então, entre agradar os homens ou a Deus, prefiro agradar a Deus. Tenha coragem. Quero para mim nesse momento também. Tá? Além disso, são todas as coisas. Mas precisamos também ter coragem, irmãos, para abrir mão do nosso direito de livre escolha. É interessante, porque quando o anjo fala com José, ele diz qual o nome da criança. Fala, olha, o nome dele é Jesus. Você vai chamá-lo de Jesus. Você vai dar o nome para ele de Jesus. Naquele tempo, isso não foi claro se a gente lembrar um pouquinho do contexto cultural da época. Naquela época, era o pai quem dava o nome para o filho. E o anjo, como a gente está vendo aqui, está dizendo assim, olha, você não tem esse direito não, José, tá? Chama ele de Jesus. Ele vai salvar você dos seus pecados. Você tem que perder esse direito, José, de dar o nome dessa criança. E ele tem que ter coragem para aceitar isso. Se Jesus faz parte da sua vida, irmãos, você não usa mesmo. Ele tem muito em você. Essa criança prestes a nascer é quem manda em você. Divinamente falando. Você vai ter que abrir mão do controle de sua vida e deixar Jesus ser o seu Senhor. Você que parece meio radical, irmãos. Ainda mais nesse contexto moderno, em que o tempo todo nós estamos tendo que afirmar nossa auto-identidade. Pessoas encontram identidade na sensualidade, no posicionamento político, enfim, quantas coisas. E a gente tem a escritura dizendo, olha, negue-se a si mesmo. Isso contraria o pensamento moderno de autoafirmação, auto-identidade, eu quero revelar minha identidade, enfim. O Evangelho tem uma proposta diferente da proposta do mundo, da proposta da modernidade. Eu sei que parece meio radical essa declaração, do tipo assim, perca o seu direito de livre escolha e aceite o que Cristo tem para você. Porém, não temos como saber quem somos até que Cristo entre em nossa vida. E essa obediência incondicional a Ele, é nela que descobrimos a nossa verdadeira identidade. Que somos filhos, que fomos criados por Deus para Ele. E, portanto, de propósito, quando nos submetemos de maneira obediente e incondicional ao senhorio de Cristo, que foi para isso que nós fomos criados. E é nisso que reside a nossa identidade. Criados por Deus, para a glória dele, para Ele. Além disso, é necessário também coragem de reconhecer que você é pecador, que eu sou pecador. Aqui está o X da questão, irmãos. O texto diz que Jesus salvará o seu povo dos pecados deles. Portanto, para Jesus salvar você, essa você reconhece que você é um fracasso moral. Que você pensa o que não deve, que você faz o que não deve, que você deseja o mal, que você cobiça. Crianças, se tivessem força, tá bom, você tira o brinquedo de uma criança, pensando na minha filha, está brincando, está na hora de comer, você fala, agora papai, está comigo, você tira, não, é um guerreiro. É tipo assim, me dá isso, se ela tivesse força, tira ele, não. Isso aqui, sendo revelado na natureza, porque ele mostra para a criança. Precisa do Evangelho. Quando entender as coisas, precisa do Evangelho, irmãos. Precisa da pregação do Evangelho. E aí, quando cresce, como nós aqui,
Você sabe como é o seu coração, a sua natureza. Basta você ser minimamente honesto. Você vai perceber que dentro de você existem desejos do pecado, do mal. E você fala, eu quero obedecer de Deus, mas dentro de você é como uma guerra. Perceba a natureza pecaminosa de você, você precisa admitir isso. Você precisa de coragem para reconhecer que você é um fracasso moral, que você é um pecador, que você não ama a Deus de todo o seu coração, que você não ama o seu próximo como você mesmo. Portanto, você precisa de perdão de Deus. Isso, irmãos, é uma facada da nossa autoimagem, de pessoas boazinhas, que pagam nossos impostos, que vivem uma vida que não prejudica ninguém. Sabe essa autoimagem de pessoa boazinha? O Evangelho é uma facada. Precisa morrer essa autoimagem. Esse é o Evangelho da Liberdade. Natal é essa notícia, irmãos, que o nosso estado espiritual, presta atenção nisso, está tão precário, tão miserável, que nós nada podemos fazer por nós mesmos para nos salvar. O próprio Deus, e somente Ele, teve que vir a terra para nos salvar. Só assim é possível salvar o nosso plano. Natal é essa notícia, que Deus veio nos salvar. Porém, Natal também é uma maravilhosa notícia. Não só que nós somos espiritualmente caídos, precários, miseráveis, mas essa notícia maravilhosa, que nós somos profundamente amados por nosso Criador. Se nós não fôssemos amados, Ele não viria aqui por nós. Nós somos profundamente amados pelo nosso Criador, que nos criou. O Natal é essa demonstração máxima de Deus nos ama profundamente e se importa conosco. Ele se importa com a gente. Ele quer nos ter eternamente para Ele. Quando Adão caiu, ele poderia ter encerrado a história ali, refeito, faz de novo, está com defeito, não tem problema. Mas Ele nos ama tanto. Ele não nos deixou perdidos eternamente. Ele veio até nós, por isso, Deus conosco. Emmanuel. Jesus veio nos salvar e dessa salvação. Todo amor que você sempre buscou na sua vida, toda aceitação que você procura nas pessoas, toda alegria que você busca nas coisas, nos bens, na elevação da classe social, na casa melhor, no carro, no conforto, toda essa alegria que você busca, você só encontra no amor de Deus com você. Porque é um morada eterno dentro de você, que precisa de uma tampa eterna, que é Jesus. O amor dele, irmãos, é impressionante. O amor de Cristo é arrebatador. Ele te atrai. Sabendo que nós jamais conseguiríamos subir até Ele, Ele desce até nós. O próprio Deus veio fazer o que não pedimos. Ele veio pessoalmente nos buscar, irmãos. Por último, queria que você olhasse para essa imagem, que é justamente o tema da nossa série de exposições sobre o Natal. Eu queria que você fizesse o que todos nessa imagem estão fazendo, o quê? Olhando para o bebê. Olhando para o bebê. Uma dessa imagem da anotação dos pastores foi pintada por Bartolomeu de Murilo, uma pintura do tempo barroco. Eu queria que você olhasse para o bebê. Com tudo isso que eu disse para você, presta atenção. É o próprio Deus encarnado. Bebê. Não tem nada mais frágil do que o bebê. Você pega ele, você leva onde você quer. Ele balbucia palavras. O bebê. Deus se fez frágil. Comigo, por você. Ele nos salva na fragilidade da cruz. Profeteado, sem maldito pelas pessoas, blasfemado, cuspido, maltratado. Ele nos salva em fragilidade. O Deus de todo poder se fez um frágil por amor a mim e a você. O Deus de toda riqueza se fez pobre, numa estrebaria. Deus de toda riqueza
igreja está ali. Não nos palácios. O Deus de toda a glória se humilhou. O Rei dos Reis se fez servo, sofreu. Contém o amor de Jesus comigo para você. Isso vai produzir amor de você também. Contém o amor de Cristo por nós, vindo até essa terra, morrendo em nosso lugar. E amor no seu coração vai voltar a nossa vida. Nós amamos, porque Ele nos amou. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por ter enviado seu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz em nosso favor, que encarnou no ventre da Virgem Maria, por concepção do Espírito Santo. O próprio Deus conosco veio a essa terra. O Senhor se apiedou de nós, teve misericórdia de nós, nosso estado caído, miserável, das nossas fraquezas, misérias, fragilidades. O Senhor se identificou conosco, morreu em nosso lugar. Obrigado por esse amor tão impressionante, Deus. Por esse amor que é eterno, que nos ama desde a fundação do mundo. Um amor que nós não conseguimos explicar com palavras humanas, porque vai muito além da nossa compreensão racional, Deus. Um amor que não viu barreiras, fronteiras. Um amor que moveu Cristo a se humilhar, abrir mão da sua glória, se fazer semelhante a seres humanos como nós. E mais, ser humilhado por seres humanos como nós. Meu Deus, te louvamos, porque em humilhação, Cristo, ao recitar o terceiro dia, recebeu uma manifestação de todo mundo, para que em nome de Jesus todo o joelho se dobre, toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Senhor dos povos. Louvamos a Cristo Jesus, nome sobre todo nome, Deus de deuses, Senhor dos senhores, Rei dos reis, plenamente Deus e plenamente humano, que operou a salvação das nossas vidas na história e nos concedeu vida eterna. Obrigado, Senhor. E organiza as nossas prioridades, nossos valores, nossos planos, nossos sonhos, nossa maneira de ver a vida. Reorganiza tudo, Deus. Dentro de nós, se está desorganizado, reorganiza em torno da pessoa de Cristo. Que Cristo Jesus ocupe o trono do nosso coração. Esse lugar que nenhum de nós é digno de se assentar, somente Cristo. Que Cristo esteja entronizado no nosso meio e dentro de nós. Assim te oramos. Perdoa, Senhor, as nossas falhas e misérias e pecados. Confessamos mais uma vez diante do Senhor. Nos arrependemos. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.